pessoal, seja bem-vindo. Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o meu canal aqui no YouTube. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber as atualizações aqui do canal com vídeos, estudos bíblicos e muito mais. E hoje daremos prosseguimento nas nossas lições bíblicas de Escola Bíblica Dominical, que nós estamos agora chegando à terceira lição do trimestre. Exatamente, nós teremos a oportunidade agora de estudar sobre esse tema aí, que é eleição e predestinação. Eleição e predestinação, um tema instigante para nós refletirmos nesse dia. A lição é do dia 19 de abril de 2020, mais uma lição aí muito produtiva para nós, que certamente teremos a oportunidade de aprender bastante. O texto áureo diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática dessa lição é: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Portanto, essa é a verdade prática da lição que estaremos estudando nesta oportunidade. A lição tem 3 tópicos. O primeiro fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo tópico, predestinados para filhos de adoção. E o terceiro, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Muito bem, certamente ao estudarmos sobre esse assunto, nós devemos considerar que eleição e predestinação são, de fato, conceitos bíblicos e também conceitos doutrinários da teologia cristã, e faz parte da história da tradição cristã o estudo sobre esse tema. Obviamente, é também um estudo, um ensino muito complexo e que, ao longo da história do cristianismo, nós tivemos e temos até hoje vários debates acirrados com linhas teológicas divergentes acerca desse assunto. Desde o início da igreja, nós temos alguma consideração, algumas visões diferenciadas acerca desse ponto. E quando nós chegamos em um estudo dessa natureza, nós precisamos trazer aqui uma compreensão daquilo que acreditamos que podemos extrair da Bíblia Sagrada segundo a nossa tradição. Quando estudamos sobre esse assunto, nós podemos aqui evocar algumas reflexões ou algumas perguntas. Por exemplo, eleição e predestinação são a mesma coisa? A eleição, ela é condicional ou incondicional? Existe dupla eleição ou dupla predestinação para a salvação e para a condenação eterna? Então, são alguns temas que esta lição, a partir dessa lição, nós teremos condições de esclarecer. Aqui, nós vamos partir de uma perspectiva que está alinhada à nossa tradição, a tradição arminiana e também pentecostal, embora o pentecostalismo tenha a sua tradição teológica. Nesse caso, nós percebemos que, historicamente, o pentecostalismo se alinha em grande parte com a teologia arminiana, que vem do holandês, o pastor e teólogo Jacob Arminio. Obviamente, precisamos aqui considerar e colocar essa nota introdutória, que embora sigamos essa perspectiva doutrinária a partir de uma compreensão das Escrituras, isso nos leva, por outro lado, a, obviamente, respeitar aqueles que têm visões distintas sobre esse assunto que vamos avaliar, esse assunto que está em tela. Então, fica aqui o nosso respeito e a nossa consideração em relação às outras tradições, embora nós não concordemos com os pressupostos que são apresentados acerca desse assunto. O primeiro tema, o primeiro tópico vai tratar sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Logo
depois de falar sobre as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, que tivemos a oportunidade de estudar na lição anterior, o apóstolo Paulo ele prossegue dizendo da seguinte maneira, no versículo 4 e no versículo 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Portanto, aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele destaca aqui em letras vivas acerca desse assunto. Ele vai falar tanto da eleição quanto da predestinação. Então, nós acreditamos que esses dois temas têm fundamento e base bíblica. A questão é como nós compreendemos a eleição e a predestinação. O que fica muito evidente na primeira leitura, antes de entrarmos aqui na especificação do que seja eleição e predestinação, o que fica evidente aqui na leitura desses dois versos é que antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, Deus já havia planejado salvar a humanidade, atribuindo ou capacitando estes salvos para uma vida de santidade. E por isso ele elege, obviamente, aqueles que de antemão ele conheceu. Mas aqui nós precisamos também, é preciso se fazer uma distinção entre esses dois termos, eleição e predestinação. Alguns teólogos eles vão tratar como termos sinônimos. Para nós compreendemos que esses dois termos eles estão vinculados, estão muito próximos e caminham paralelamente, estão interligados, mas não dizem respeito à mesma coisa ou não são palavras sinônimas. Se nós tivermos aqui a visão acerca desses versos, perceba que Paulo ele diz, ele nos elegeu, versículo 4, e no versículo 5 ele diz, e nos predestinou. Certamente aqui, Paulo não está utilizando um recurso literário, estilístico para enfatizar uma ideia. Ele está falando de temas que estão vinculados, mas cada uma dessas palavras elas possuem significados distintos. Então, para isso, o que significa dizer eleição e o que significa dizer com predestinação? A palavra eleição, ela vem do grego, do ekligomai, enquanto predestinação vem do grego prorizo, ou seja, logo na sua origem, logo na raiz, nós pretendemos ou percebemos que há uma distinção entre esses dois termos. Eleição, quanto ao significado, tem a ver com escolha, tem a ver com seleção. Enquanto isso, predestinação tem a ver com predeterminar, predefinir alguma coisa. Eleição tem a ver com pessoas e predestinação tem a ver com propósito para o qual essas pessoas foram destinadas. Quando nós falamos sobre eleição, nós estamos nos referindo a quem? E quando nós falamos sobre predestinação, nós estamos pensando para o que essas pessoas foram predestinadas. Em simples palavras, nós podemos dizer que eleição é o ato pelo qual Deus escolhe aqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo. Enquanto isso, a predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para o seu povo. Então, aqui fica claro o seguinte, eleição é escolha e diz respeito a pessoas. Enquanto isso, a predestinação é o plano, é o propósito para o qual essas pessoas aqui estão destinadas. Isso daqui é importante porque com isso nós conseguimos ter a percepção ao olharmos as várias passagens bíblicas que tratam deste assunto, né? Quando nós falamos aqui sobre eleição, e antes propriamente de falarmos da eleição do ponto de vista da salvação das pessoas,
precisamos entender que ao longo das Escrituras Sagradas nós temos uma sequência de eleição. É importante nós entendermos essa sequência bíblica porque se nós entendermos ou partirmos do pressuposto de eleição de pessoas, sem considerar esse histórico bíblico, nós podemos ter uma visão distorcida e não bíblica sobre o que seja eleição. Porque se nós não partirmos desse pressuposto, nós podemos chegar à conclusão de que algumas pessoas foram eleitas para a salvação e outras não foram eleitas para a salvação. E, obviamente, não é essa a nossa compreensão das Sagradas Escrituras. E para chegarmos a essa compreensão, nós partimos do pressuposto que a primeira eleição que nós temos na Bíblia é a eleição de Cristo como o quê? Como sendo o escolhido, o eleito para ser o Salvador, o Redentor da humanidade. Nós temos isso de maneira patente. Então, a eleição para a salvação, ela está firmada, ela está vinculada diretamente a Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver isso ao longo de todas as Escrituras e é uma doutrina essencial na perspectiva cristã. E esse plano de salvar o mundo através de Cristo, como já temos dito aqui ao longo dessas lições e também na introdução desta lição, esse plano ele foi arquitetado antes da criação do mundo. Mas além da eleição do próprio Cristo, nós temos o canal que Deus vai escolher para que Jesus, como sendo o Salvador, ele venha a esta humanidade para trazer essa salvação. E nesse aspecto, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar a eleição da nação de Israel. Para quê? Para ser a nação através da qual viria o Messias, para trazer a salvação, a redenção para a humanidade. Obviamente que devemos compreender que a nação de Israel ela sai do foco de Deus ali no Antigo Testamento com relação ao cumprimento da lei divina. Mas precisamos entender que é exatamente da nação de Israel que vai sair o Redentor de toda a humanidade. E não obstante esse erro, essa desobediência por parte da nação de Israel em relação ao plano de Deus para a nação israelita, Deus ainda tem um plano especial para essa nação, como nós vamos perceber em Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, de maneira mais específica. Após compreendermos a eleição de Israel, aí nós temos também a eleição da própria Igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, que é a raça eleita que Pedro vai se referir na sua primeira carta, no capítulo 2, dos versículos 9 e 10. E é interessante nós percebermos que o próprio apóstolo João ele vai falar sobre isso lá na sua segunda carta, no versículo 1, quando ele chama a igreja de eleita, a eleita do Senhor, ou a senhora eleita. O que nós começamos a compreender aqui? E esse vai ser o ponto, o cerne dessa carta aos Efésios, como nós já temos estudado até aqui. A igreja ela ocupa esse papel muito importante dentro da obra do Senhor, como sendo um canal de bênção que vai, obviamente, ser o mecanismo, as pessoas que compõem esse corpo de Cristo vão ser um canal de bênção, uma vez que ingressam na família de Deus, para disseminar o Evangelho e trazer outras pessoas para o corpo de Cristo. Então, a igreja ela também é eleita do Senhor, é por isso que o título da lição é a Igreja Eleita. Aqui nós começamos a perceber, portanto, que a eleição, do ponto de vista bíblico, ela é corporativa. Ela é sempre corporativa e nunca do ponto de vista individual. Obviamente que nós vamos chegar a uma terceira etapa, que é a eleição dos indivíduos,
Mas esses indivíduos ou as pessoas, elas são eleitas enquanto elas estão em Cristo. Ou seja, nós não podemos entender que existe uma eleição para algumas pessoas sem considerar o plano de Deus através de Israel e sem considerar o plano de Deus através da sua igreja. Não podemos chegar a essa conclusão. Isso nos afasta de uma compreensão em que que alguém compreende que Deus arbitrariamente ele escolheu algumas pessoas para que possam ter acesso à salvação, enquanto outras pessoas não tiveram essa escolha da parte de Deus. Deus ele escolhe um povo, né? E aqui é um ponto muito interessante ao falarmos sobre a eleição de Israel. Vale dizer que a eleição de Israel não era um fim em si mesmo. A eleição de Israel era um canal através do qual viria o Salvador da humanidade. Com relação à Igreja de Cristo, nós temos também como uma etapa que convergem todos aqueles que aceitam a Jesus, arrependem-se dos seus pecados, depositam a fé em Cristo Jesus e a partir daí nós temos a eleição dessas pessoas para a salvação. Aqui nós podemos extrair algumas conclusões acerca da eleição. Primeiro, nós chegamos à conclusão que a eleição bíblica ela sempre é cristocêntrica. Geralmente se fala dos decretos de Deus, mas se existe um decreto da parte de Deus é que Deus decretou que através do seu Filho salvaria a humanidade. Nós não podemos entender que existe um decreto de escolha de algumas pessoas para a salvação antes da eleição do Filho de Deus como Salvador da humanidade. Então nós acreditamos na eleição bíblica, acreditamos, mas essa eleição é uma eleição que está vinculada à figura de Jesus. É sempre uma eleição cristocêntrica. Em segundo lugar, é uma eleição corporativa, no sentido de que envolve não indivíduos específicos, mas envolve o corpo de Cristo, que é a igreja eleita do Senhor. E quem são as pessoas que compõem a igreja do Senhor? São aqueles que entregaram a sua vida ao cabeça da igreja, que é Cristo, e agora foram regeneradas, foram redimidas e estão agora eleitas corporativamente como membros da igreja do Senhor. Terceiro ponto que nós precisamos compreender acerca da eleição bíblica é que a eleição, quando a Bíblia fala sobre eleição agora do ponto de vista das pessoas, é sempre uma eleição que é baseada na presciência de Deus com relação ao seu conhecimento daqueles que haveriam de aceitar a Jesus como Salvador e estão incorporados à Igreja de Cristo. Tanto assim que nós temos Romanos, capítulo 8, e o versículo 29, vai nos destacar isso de maneira muito contundente. É quando Paulo diz da seguinte maneira: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que no versículo 29, nós temos mais uma vez aqui a vinculação com a palavra predestinação. Mas a primeira parte diz assim: porque os que dantes conheceu. Quem são os que ele dantes conheceu? São aqueles que ele sabia e que ele sabe que entregarão a vida ao Filho de Deus, como aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Então aqui nós temos o quê? Porque os que dantes conheceu, ele conhece e por isso ele elege essas pessoas para o quê? Para um propósito, para um destino que ele já estabeleceu. Então, a escolha do ponto de vista individual não é um determinismo da parte de Deus de que numa eternidade passada ele predefiniu quais seriam as pessoas eleitas para a salvação. O movimento ou a interpretação bíblica é ao contrário. Deus, na sua onisciência,
ele elege Cristo como o Salvador da humanidade, a igreja como corpo de Cristo, e Deus sabe de antemão quais são aqueles que vão incorporar a igreja do Senhor, entregando a vida a Cristo. É por isso que se afirma, portanto, que essa eleição, fazendo uma interpretação aqui das Sagradas Escrituras, que ela é baseada no pré-conhecimento de Deus. E isso também nos leva para uma outra conclusão. Para entender que essa eleição da parte de Deus, ela é condicional, não incondicional. Quando se afirma que essa eleição ela é incondicional, é a ideia de que Deus já anteriormente definiu quais seriam as pessoas que seriam salvas sem fazer nenhum tipo de condição para essas pessoas. Nós não conseguimos chegar a essa conclusão. Nós olhamos para a Bíblia e chegamos à conclusão hermenêutica de várias passagens das Escrituras que essa eleição é condicional. Qual que é a condição para nós sermos eleitos e continuarmos com essa eleição na nossa vida? Enquanto nós estamos em Cristo. A Bíblia diz claramente, né? Por isso que a Bíblia vai reiteradamente falar sobre essa expressão que é em Cristo. Nós tivemos a oportunidade de ver sobre as bênçãos, que essas bênçãos são em Cristo. Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 8, que em Cristo nós somos novas criaturas e, portanto, existe uma condição aí. Nós não podemos entender que não existe nenhuma condição da parte do homem, uma responsabilidade do homem em relação a manter-se fiel, mas, sobretudo, ter o arrependimento dos seus pecados na vida e depositar uma fé na pessoa de Cristo como sendo o seu Salvador. Veja, é importante dizer aqui que isso não está atribuindo mérito e capacidade de salvação ao homem. Nós acreditamos de maneira plena que a salvação ela é alcançada pela graça, obviamente. É a graça que nos proporciona a salvação. Até o fato de nós irmos a Jesus para entregar a nossa vida, antes de nós aceitarmos a Jesus, o próprio Deus trabalhou na nossa vida através do teu Santo Espírito, convencendo o nosso coração. Então, nós não podemos acreditar que existe uma eleição que seja uma eleição incondicional. É uma eleição condicional, porque a Bíblia, em várias passagens, vai instar o ser humano para manter-se sempre fiel a Deus durante a caminhada cristã. E por fim, né, agora seguindo, aliás, chegamos aqui ao segundo tópico, aí nós vamos falar sobre predestinação, que é o segundo tópico que trata predestinados para filhos de adoção. Nós vimos que a eleição ela é em Cristo, ela é corporativa e é baseada na presciência de Deus. E agora, o que seria predestinação? Como eu já tive a oportunidade de mencionar, a predestinação ela vem de um termo grego, prorizo, que traduzido como predestinação, né? É traduzido como predestinação, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela proposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinação literalmente significa determinar antecipadamente alguma coisa ou para alguma coisa. Isto é um plano, é um propósito para um determinado grupo de pessoas que foi pré-definido da parte de Deus. Uma coisa é eleição, a outra coisa é a predestinação das bênçãos para aqueles que vão incorporar a igreja do Senhor. O comentarista diz que esse conceito ratifica que a predestinação não se refere à escolha de alguns para a salvação e de outros para a perdição. Não significa que Deus predestinou alguns para amá-lo e outros para desprezá-lo, ou, na melhor das hipóteses, a ser indiferentes a ele.
Não, nós não chegamos, nós não conseguimos extrair aqui o entendimento dessa chamada dupla predestinação. E aqui está o ponto. Se nós acreditamos que Deus escolheu algumas pessoas para a salvação, por via de consequência, nós precisamos acreditar também em uma segunda predestinação, mas para a condenação eterna. Aqui nós não podemos concordar porque isso atenta contra o atributo de justiça do próprio Deus. Isso atenta diretamente com a justiça, e não somente com a justiça, mas com o atributo do amor de Deus. Isso coloca em xeque o amor de Deus. Nós acreditamos que Deus é um Deus justo, que é um Deus amoroso e que dá a oportunidade das pessoas, ao ouvirem a pregação do Evangelho, entregarem a vida a Cristo. Se nós acreditamos que pessoas foram predestinadas para a condenação eterna, onde está a oportunidade dessas pessoas de terem acesso à salvação? E a Bíblia vai escancarar a possibilidade desse acesso à salvação, dando a oportunidade para as pessoas, e por isso nós temos a grande responsabilidade de pregar o Evangelho. Aqui nós afirmamos também o seguinte, que o ensino onde Deus aleatoriamente salva uns e condena os demais não é coerente com o testemunho bíblico. Nas Escrituras, a salvação, como já enfatizado, é um chamado universal a toda a humanidade. Aqui está um outro ponto também. Uma tradição teológica, que segue a linha que existe uma predestinação de alguns para a salvação e outros para a condenação eterna, ela também utiliza um outro pressuposto, que é o pressuposto de que a morte de Jesus não foi para a expiação de todas as pessoas. Nessa teologia, isso é chamado de expiação limitada. Afirma-se, a partir dessa perspectiva, de que Jesus somente morreu para parte da humanidade, morreu somente por aqueles eleitos que Deus de antemão já predeterminou que seriam salvos. Veja, nós não chegamos, nós não encontramos coerência bíblica nessa afirmação. Não dá para acreditar que Jesus morreu somente para uma parte da humanidade, porque a Bíblia, ela reiteradamente vai utilizar a expressão todos. O texto áureo das Escrituras vai dizer isso. João capítulo 3 e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é uma perspectiva abrangente e não restrita. Agora, um versículo que vai dizer isso de maneira muito categórica é 1 João, no capítulo 2 e o versículo 2, que destaca, preste atenção nesse verso que nós leremos, 1 João, capítulo 2 e o versículo 2, diz assim: E ele quem? Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz João. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Alguns teólogos vão falar que aí o mundo não é toda a humanidade, é somente parte da humanidade, etc. e tal. Ora, gente, não dá para nós fazermos uma interpretação diversa do que nós podemos extrair aqui de todo, de maneira muito específica, dando abrangência para o acesso à salvação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, inclusive, que quando ele destaca, porque a salvação, a graça, ou melhor dizendo, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação ela está disponível ao ser humano. Veja, e aqui é importante abrir um parêntese. Quando nós falamos que Jesus morreu por toda a humanidade e a salvação está disponível à humanidade, nós não estamos
destacando, ou não estamos dizendo que todos serão salvos. Não é isso, não é um universalismo, nós estamos destacando que a salvação está disponível. Agora, para ter acesso a essa salvação, para ser salvo de fato, aí sim nós temos as condicionantes, que é entregar a vida, é se arrepender do pecado da sua vida, depositar a fé no Senhor Jesus e confessar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E nesse sentido, portanto, nós acreditamos numa expiação, ou seja, que a morte de Jesus era ilimitada. E essa graça, ela possibilita a salvação do ser humano, desde que o homem entregue a sua vida a Ele, né? de maneira plena. E, portanto, ao falarmos sobre predestinação, nós temos o conceito de um teólogo chamado Matthew Henry, que diz o seguinte, Matthew, só para corrigir aí, a predestinação se refere às bênçãos para as quais estão destinados os eleitos, aquilo que havíamos afirmado, especialmente a bênção que nos predestinou para filhos de adoção. Era o propósito de Deus que no devido tempo chegássemos a ser seus filhos adotivos e dessa forma tivéssemos o direito a todos os privilégios e a herança de filhos. O que enaltece essas bênçãos é o fato de serem produto do desígnio eterno. É isso mesmo que nós vamos extrair aqui acerca dos benefícios, né, do propósito daqueles que são eleitos, que é exatamente a predestinação. Nós fomos aqui, como diz o texto que nós lemos, né, que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, nós somos filhos de Deus, nós somos família de Deus. Isso daqui é algo que nos deixa maravilhados e é mais uma bênção, ou é uma das bênçãos espirituais, uma das sublimes bênçãos que nós estamos percebendo aqui ao tratarmos dessa carta aos Efésios. O comentarista diz da seguinte maneira sobre os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. E essa expressão Abba Pai era uma expressão que expressava basicamente uma intimidade, como se fosse papai nos termos da atualidade. Então, nós acreditamos na eleição, acreditamos na predestinação, acreditamos na predestinação, mas acreditamos numa predestinação em que ela está vinculada diretamente à eleição de Cristo para ser o Salvador de toda a humanidade. E para quem estão destinadas essas bênçãos? Para os eleitos que compõem a Igreja de Cristo e que o próprio Deus sabe de antemão quem são essas pessoas, baseado exatamente na sua onisciência, o conhecimento de todas as coisas. Daqui é o ponto essencial que nós precisamos compreender. E nesse sentido, nós podemos resumir a vinculação entre predestinação da seguinte maneira. Nós não fomos salvos porque somos eleitos. Nós somos eleitos porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, o decreto primeiro de Deus é o decreto do Salvador, de Jesus como Salvador de toda a humanidade. E com isso nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição, que tem por título a sublimidade do propósito divino na predestinação. E nesse ponto, o comentarista diz: a predestinação não pode ser considerada dupla, já afirmamos isso, isto é, não está relacionada com uma condenação, mas diz respeito somente àqueles que são salvos, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus e à presciência divina. Como nós vamos ver aqui
nos versos que nós lemos, os versos 4 e 5 do primeiro capítulo de Efésios, e também lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 2, mais um destaque acerca disso. Veja, meus irmãos, até porque não dá para nós considerarmos uma dupla predestinação, porque nós não vamos encontrar em nenhuma passagem das Escrituras qualquer tipo de predestinação para condenação. Nós não conseguimos extrair isso dos textos sagrados do Antigo, ou seja, do Novo Testamento. Essa interpretação está assim expressa no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. A questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Ou seja, é uma bênção que está disponível ao ser humano que tem a vontade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E essa vontade, é claro, permita-me destacar, ela recebe no momento decisivo a graça de Deus no coração, que nós chamamos de graça preveniente. Volto a destacar esse ponto. O homem não tem a capacidade, o homem não tem um mérito da salvação. O homem não dá um passo em direção a Deus. É Deus quem vai ao encontro do homem com essa graça atuando no coração dele, capacitando, fortalecendo, convencendo através do seu Santo Espírito. Então, a salvação nunca é meritória. Isso, portanto, dentro de uma tradição que nós seguimos, uma tradição pentecostal alinhada à teologia arminiana, isso nos afasta de um pelagianismo, que acredita que o homem, por si só, ele pode ser salvo, e descrê dos efeitos da queda, né? Pelágio foi quem se levantou contra o pensamento de Agostinho, aliás, isso logo no início, né, da igreja, dos pais da igreja, houve essa grande batalha teológica entre Agostinho e Pelágio realmente trazendo essa perspectiva antibíblica com relação a esse ponto. Ao mesmo tempo, Agostinho também ele deu uma ênfase excessiva com relação à graça. E é importante nós termos essa consideração, porque acabou, depois seguindo a trajetória histórica, retirando a responsabilidade do homem, seguindo uma perspectiva teológica. Nós não acreditamos nem no determinismo, não acreditamos no pelagianismo, que acredita que o homem pode salvar-se a si mesmo, uma autossalvação, e nem no semi-pelagianismo, que acredita que o homem pode ir até Deus. Nós não acreditamos também nessa perspectiva. Acreditamos que a salvação é inteiramente pela graça de Deus na vida do homem e que essa graça vai atuar no coração do ser humano e cabe ao homem não rejeitar essa atuação de Deus na vida dele, não resistir à atuação de Deus na vida. E com isso nós chegamos à conclusão dessa lição para dizer o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Portanto, é isso, meus irmãos. Nós temos bênçãos grandes e pré-definidas para aqueles que pertencem à igreja eleita do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que esse comentário tenha enriquecido a tua vida do ponto de vista espiritual e do ponto de vista teológico, para que esses pontos, esses temas, eles sejam esclarecidos. Claro que, em razão da limitação do tempo e do espaço que nós temos aqui, não dá para esgotar todo o assunto, mas eu gostaria de recomendar aqui pelo menos 2 livros para você que tem interesse de aprofundar nesse tema. O livro do pastor Silas Daniel, que tem por título Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana, onde ele vai falar sobre esse tema. E também o livro do nosso irmão em Cristo, Tiago Titilo, Eleição,
condicional, que é uma perspectiva que acabamos de dizer aqui, que é a eleição condicional. Ou seja, o ser humano ele precisa estar em Cristo Jesus. E também recomendo ter um livro que publiquei chamado Graça Preveniente, publicado pela editora Reflexão, que aborda de maneira mais aprofundada esse assunto. É isso, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a tua vida. E até lá.